estudando a lição de domingo, 30 de março de 2025. Quem lê, entenda. Hoje, no meio cristão evangélico, quando se fala de profecias, podemos ver uma quantidade enorme de interpretações sobre uma mesma profecia, e isso confunde a mente de muitos membros que acabam por acreditar de forma parcial no que ouvem e muitos que nem querem mais saber deste assunto, preferindo outras partes do relato bíblico. Se você tomar o livro do Apocalipse, por exemplo, alguém vai dizer que a besta do Apocalipse, ou o anticristo, é apenas simbólico, ou que ele já veio na pessoa de Antíoco Epifânio, rei grego que perseguiu os judeus e que profanou o templo de Jerusalém. Para outros, o anticristo, ou a besta, representa o poder romano da época de ouro do Império Romano. Para outros, esse poder, que lutará contra Deus, ainda virá no futuro, causando um nó na cabeça de muitos leitores ou ouvintes. O que sabemos é que Deus nos convida a estudarmos sua palavra, isentos de qualquer preconceito, porque Deus não fala em vão e quer nos ensinar a verdade cristalina sobre as profecias e sobre sua vontade para o tempo do fim. Estudar as profecias com oração é a melhor atitude. Leia Mateus capítulo 24, versículo 15, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Segundo esses textos, por que Deus se dá a conhecer? Deus revela sua vontade em sua palavra. Deus revela a si mesmo porque deseja ser conhecido dos seus filhos para ter um relacionamento amigo com todos. Se conhecermos a Deus e sua vontade, não teremos dificuldade nenhuma em aceitar suas mensagens proféticas como inspiradas e direcionadas para nos ajudar no preparo espiritual para o tempo do fim. Uma das maneiras de conhecermos a Deus é através de sua palavra, pois Deus fala conosco através da sua palavra, se crermos assim. Hoje, muitos leem a palavra sem a devida preocupação de que é a palavra inspirada de Deus para o ser humano. É como se fosse uma carta direcionada a todos que necessitam de salvação. No entanto, uma pessoa pode ler a Bíblia e não captar nada de especial em sua leitura, obtendo apenas conhecimento cultural. Um exemplo disso está em algumas universidades que oferecem cursos de teologia e onde os professores leem o texto bíblico como se estivessem lendo um romance ou um livro sobre mitologia. Sua visão e interpretação é apenas histórica e didática para explicar aos alunos sem se importar com o significado do conteúdo sagrado, e por isso não ouvem a voz de Deus. Para eles, são apenas letras e não as consideram como inspiradas, e por isso elas não os conduzem a lugar nenhum como uma bússola. Um certo lenhador, havendo estado muito tempo a percorrer as matas, notou que o dia começava a escurecer e resolveu voltar para casa mais cedo. Estava convencido de que havia tomado o caminho certo, e em algum momento consultou a bússola que carregava. Depois de algum tempo, resolveu observá-la e aí notou que estava indo exatamente em direção contrária à que devia tomar. Teimava, no entanto, em dizer que a direção tomada era segura, mas começou a se preocupar, porquanto estava em mata muito fechada e havia animais ferozes ali. Olhando mais uma vez para a bússola, então resolveu: esse aparelho nunca me enganou, nunca me conduziu a rumos errados, então eu vou obedecê-lo. E isto foi a sua salvação. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Se não dermos a ela a importância devida, erraremos o caminho que nos conduz a Deus e à salvação em Cristo Jesus. Quem a lê, entenda. Que Deus nos abençoe.